Obrigado pelas felicitações. A gente está vencendo, né? Passando a barreira do tempo. Deus seja louvado. Muito feliz por todos os irmãos que mandaram mensagem e oraram por mim. E estão sempre rogando a Deus por minha vida. Deus tem sido fiel. Irmãos, eu quero meditar com vocês em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 5. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 5. Esse é um texto muito conhecido, fala-nos de uma grande realidade do mundo invisível, que se torna também intangível. Fala de uma realidade que se relaciona com tudo que está à nossa volta, com tudo que nós, de uma certa forma, nos relacionamos. Esse mundo está muito presente. E eu quero meditar com vocês pelo fato também de Jesus ter essa consciência e vivenciar essa dicotomia, esses dois lados da vida espiritual. Lucas 4, a partir do versículo 5. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém. Você pode se assentar. Antes de Jesus iniciar o seu ministério terreno, a Bíblia diz que após ele ser batizado, estava cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo, o acusador, o adversário de Deus e do povo de Deus. É uma realidade que não quer jamais deixar oculto o que realmente nós vivenciamos. Nós não podemos enfrentar isso como uma coisa que fosse somente uma criação, uma forma de controlar as pessoas, mas nós vivemos num mundo onde o mundo paralelo espiritual é uma grande realidade. E não só uma realidade, mas também é algo ativo, que está operando, que está trabalhando. E quando Jesus, ele se mostrou para o ministério, até então Satanás não sabia. Quando ele se mostrou para o ministério, ele fez de tudo. O ministério é servir a Deus no propósito de alcançar alguma coisa. Jesus, quando se colocou no ministério para servir a Deus, que a sua missão era como Salvador para atingir agora os seres humanos com a graça, com a bondade, Satanás se interpõe. Eu quero que você entenda bastante isso, que essa é a forma dele trabalhar, essa é a forma dele agir, e ele vai estar realizando isso todas as vezes aonde ele estiver com o seu reino, com seus propósitos malignos, com as suas ações. Ele sempre vai projetar maldade, vai lançar desgraça, miséria. Ele vai criar uma forma de separar as pessoas, de briga, de guerra, de morte, de coisas terríveis, de uma ação de inserir maldade, ódio. E toda a espécie de desgraça vem das mãos dele, vem do propósito dele, de Satanás e seu reino. E aqui Jesus estava sendo levado para ser tentado por ele. E uma das coisas que o texto nos revela é como ele é sagaz. Porque
ele quer que as pessoas se rendam a ele. Ele quer que as pessoas, de uma certa forma, direta ou indiretamente, estejam sob a sua regência, sob o seu poder, e ele possa prevalecer nas mentes, nos atos, nas ações das pessoas, e até mesmo na forma que a pessoa nega, quando nega a presença de Deus, quando não se submete à presença de Deus, quando mesmo sabendo não faz a vontade de Deus, indiretamente essa é uma ação do inimigo também para poder dirigir e controlar as mentes humanas. Olha como o inimigo é sagaz. E Jesus sabia muito bem o seu propósito. Jesus sabia o que era a sua missão, do que ele viria fazer. É importante que você entenda isso. Quando Jesus veio a este mundo, desde a sua vinda e até a sua aparição como Messias, ele sabia qual era o seu propósito. O propósito de Jesus era entregar a sua vida pela humanidade. Era quebrar a maldição e toda a ação de destruição sobre a humanidade, porque estava por causa do pecado. Pecado que entrou em Adão. Eu sei que as pessoas agora estão mais sensíveis. Há uma sensibilidade, porque o mundo está muito claro, está evidente, os acontecimentos são muito relativos àquilo que a Bíblia está falando. Nós estamos vendo todos os sinais, todas as manifestações, toda a espécie de intento humano, de malícia, de controle, de maldade, de ações de derramamento de sangue, de assalto, de coisas de domínio de governo, de mundos. Nós estamos, então, apreciando como tem uma orquestração, uma forma de estar dirigindo essas ações. Quando a gente vê todas essas ações de nação se levantando contra a nação, pessoas se achando poderosas, o ser humano está completamente assim, num estado de distonia. A gente vê como o ser humano perdeu a sensibilidade em relação às coisas de Deus. E hoje nós estamos vivendo um ponto tão forte da manifestação do reino do inimigo. Foi isso que ele quis: desviar Jesus da sua missão, fazer com que Jesus perdesse a direção de um propósito como Salvador, e ainda mais, ele provocou Jesus para o adorá-lo. Ele incitou Jesus para que visse todo o seu reino, tudo que era dele. O texto é muito claro quando revela que ele falou a respeito de coisas que eram dele, e que ele tinha poder, e ele daria a quem o adorasse. E essa é uma grande verdade. Nós não podemos nos calar diante dessa força sobrenatural que age na sociedade, nas almas humanas, em qualquer lugar, tanto em palácios quanto em casas humildes, aonde tem seres humanos, ali há uma ação do inimigo. Que o propósito dele é esse. A palavra do Senhor nos diz, João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. E é a sua finalidade, jogar horror, terror, jogar a humilhação sobre toda a sociedade, aquilo que Deus criou. E nós vivemos enfrentando essa batalha espiritual. Nós vivemos enfrentando essa discussão entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Entre fazer a vontade de Deus e a vontade de Satanás. Não existe meio termo. Não existe como a pessoa dizer que pode agradar um e agradar ao outro. Não. Ou a pessoa diretamente serve a Deus, ama a Deus, debaixo de toda obediência, ou ela está ligada a outro reino de Satanás, ao reino do império da morte. E Jesus sabia muito bem, nesse momento, que ele estava enfrentando o acusador.
Ele estava enfrentando aquele que era o opositor da maior obra, da maior liberação de Deus sobre a humanidade. Jesus sabia muito bem o que ele queria fazer. Ele tinha estragado a primeira família. O Adão havia caído em sua cilada. E o próprio apóstolo Paulo fala que o segundo Adão não veio da terra, não veio de uma forma fraca, frágil, mas o segundo Adão, se referindo a Jesus, pela redenção e pela proposta espiritual de revestir toda a humanidade, esse veio do céu, diz o apóstolo Paulo, pelo propósito, pela ação. O que eu quero falar para os irmãos é que Satanás sempre estará tentando, ele sempre tentará regimentar pessoas para o seu reino. Ele sempre vai entrar no mundo do sistema, no mundo do propósito, das necessidades e das ambições humanas. Ele vai entrar para desviar as pessoas de um propósito maior. Ele vai entrar para iludir. Ele vai criar forma em que as pessoas acabam cedendo. E nós vivemos num mundo assim, ambicioso, onde as pessoas querem se dar bem em tudo, onde as pessoas querem granjear de forma em que não se importa se vão prejudicar as pessoas, e a gente vê aí a forma como ele trata hoje a vida das pessoas do lado da personalidade sexual, com mudança de tantas coisas, de comportamento humano, de sexualidade. Nós vemos como as pessoas estão nesse bojo de prazer, e é uma satisfação que está intrínseca no ser humano. Não podemos dizer que isso nunca possa acontecer, que isso não vai nos abater. Nós precisamos estar vigiando o tempo todo. Tempo todo. Quem nos garante a vitória é Jesus. Quem nos garante a vitória é o Espírito Santo. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais força teremos para diminuir essa força interna humana. Porque sempre a vida quer nos levar para aquilo que quer humilhar os propósitos de Deus, para não recebermos aquilo que é de Deus. Satanás, ele ofereceu a Jesus aquilo que era dele, e Jesus não reclamou nada daquilo, porque Jesus sabia que era dele. Era um fato, era uma realidade. O texto é bem claro quando o diabo levou ele a um monte bem alto, diz o versículo 5. Mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todos os reinos, este poder e a sua glória. Olha que audácia. Porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Esse é o propósito do inimigo. O seu reino é um reino opositor à vontade de Deus. É um reino que escracha e que faz com que o ser humano, no final, fique completamente destruído. São falências, são divisões, são atropelos da vida, são envolvimentos errados, são ações em que a pessoa vai e a cada vez mais adentrando e se afundando. É uma verdadeira areia movediça. Quanto mais a pessoa tem prazer, mais ela vai se afundando. E a gente está enfrentando isso porque o mundo está cooperando, digo, o sistema, todo esse reino, os reinos de Satanás, é esse. São liberações de drogas, são ações completamente contrárias até a forma biológica, a forma em que o ser humano vive em harmonia com ele mesmo, até essa visão de sistema está sendo destruída. Porque eu nunca vi essas propostas não destruir as pessoas. E nós vivemos assim. A sociedade está numa ação compulsória, tentando de alguma forma tapar esse furo para alcançar alguma compensação.
Aí nisso se entregam às drogas, à prostituição, ao crime, e a gente vê que a lei e a ordem pública está sendo completamente deixada de lado. A gente vê o propósito do diabo. E ele falou, esse reino é meu. Eu sei quais necessidades que as vidas humanas têm a respeito disso, porque isso traz um certo prazer. O pecado traz um certo prazer, traz uma certa compensação temporária, porque no final a Bíblia diz, Romanos 3, 23, se não me falha a memória, que Deus olhando do céu não vê um justo sequer. Não viu um justo sequer. Todos estavam perdidos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E a verdade é que Satanás veio para fazer com que as vidas humanas não compreendam isso. Estejam ainda debaixo do seu sacerdócio maligno. E o próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 3, 26, se não falha a memória, que, tendo visto a manifestação da sua justiça no tempo presente, pode passar, irmã, o versículo 27, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E é nele, por ele, as ações estão aí. O número de pessoas que entram em coma alcoólico, jovens em hospitais, gente, é uma coisa assim absurda. Envolvimento de pessoas com drogas pesadas está assim se tornando alarmante, está aí. A saúde pública não dá conta. A gente não tem ideia dos casos que não chegam a ser nem registrados. Nós vivemos num mundo onde Satanás ele está debochando dos assaltos e das operações de maldade com as pessoas, porque ele veio para isso mesmo. Quanto mais isso fica efervescente, cresce, mais ele se torna o senhor desses reinos, porque ele manipula as mentes. Pensa que é fácil nós estarmos diante dessa força antagônica ao reino de Deus, onde numa visão assim humana é desproporcional, porque nós somos considerados como aqueles que são ainda quadrados, ainda estamos obsoletos. Somos pessoas que não temos uma visão daquilo que se diz, uma visão progressiva, num mundo que está agora mudado. E são essas as palavras que estão dentro das universidades, das escolas, nos bate-papos, das esquinas dos jovens e nas casas. Hoje, se manter santo, se manter digno diante de Deus é careta. Não tem sido fácil, não, porque o mundo de Satanás, o reino de Satanás está aí em todos os lugares, em todas as conversas, nas famílias, na sociedade, porque é isso que as pessoas maquinam engano, maquinam prostituição, assalto, roubo, maquinam forma de acumular de maneira errada. É essa ação da mente humana. Sabe o que é que Satanás, ele quis que Jesus o adorasse. E essa é a grande armação dele, deixar as pessoas presas, oprimidas, debaixo desse tacão. Jesus, ele precisava mostrar o seu propósito. E Jesus sabia que tudo aquilo era um fato, era real. E o texto que nós lemos, Jesus responde, versículo 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Essa resposta de Jesus foi justamente para dizer a Satanás o seu propósito. Estou aqui para adorar a Deus, para fazer a vontade do Criador. E nós sabemos que
O mundo está se forjando de muita maldade, gente. O crescimento do mal, a diminuição do amor, a falta de empatia, essa maneira ambiciosa dos seres humanos tentarem galgar as coisas, atropelando as pessoas. Se a gente pode ver essas discussões dentro de família, a gente pode ver essas destruições dentro de famílias, pessoas se degradando, se destruindo. Hoje o mundo está sendo conduzido por essa força, por essa ação maligna. Os bombardeios têm vindo de todos os lados. Nós temos sido bombardeados de todos os lados. É decepções, são traições, são tribulações, doenças, ameaças, medos, conflitos, mágoas, tristezas. E isso ainda achatando cada vez mais a sociedade, porque ele tenta impingir que as pessoas não podem alcançar a felicidade, não podem alcançar a libertação, leva o ser humano a uma situação pior da vida. Eu estou falando isso como profissional, que vejo, que ouço, a escuta. As pessoas hoje estão levadas a uma ação completamente de destruir suas vidas. A anatomia do suicídio, ela cresce e muitos dos casos, parentes, familiares, não sabem, se sabem, levam aquilo sem qualquer ação de verdade, debocham. Mas a grande verdade é que as pessoas estão desistindo de viver. Não tem mais prazer em estarem vivas. Não querem mais ter nada na vida a não ser acabar com aquela dor. Mas essa é a ação do atachamento do inimigo sobre a sociedade. Gente, a gente percebe quanta desarmonia há nas famílias, nos casais, nos relacionamentos, nas amizades. Uma coisa que está sendo destruída, desfeita, e entra o ódio, a mágoa, o rancor. Eu quero dizer que todas essas ações sentimentais, emocionais, não vêm de Deus, não vêm da salvação. Isso não tem qualquer fundamento dentro desse evangelho resgatador, operador de milagres. Nós não estamos debaixo desse tacão, irmãos. Esse tacão é do inferno. E eu quero dizer que o mundo está vivendo assim. E hoje as pessoas sabem dessa força espiritual, mas mesmo assim estão adorando Satanás. Estão amando as obras do diabo. Eu tenho que falar isso com franqueza. Quando as pessoas aceitam um esqueminha de uma coisa ilícita, está adorando Satanás. Quando a pessoa comete um adultério, comete coisas ilícitas na vida de depravação sexual, está adorando Satanás. Não tem outra forma de esclarecer, está adorando Satanás. Gente, quem não faz a vontade de Deus e entrando nesse sistema do reino, do inimigo, está adorando Satanás. Ele mesmo falou para Jesus, olha, tudo isso aqui é meu. Quando a pessoa mantém-se raiva, ódio, o que mais a gente vê são famílias brigadas, famílias divididas. Irmãos de sangue brigados. Falta de perdão, falta de cura. A gente percebe perfeitamente o reino de Satanás sendo instalado nas camadas da sociedade. Isso não é só na classe pobre, não, humilde, não. Isso está lá no alto escalão também, na alta sociedade. As pessoas vivem de aparência, de engano. As pessoas não sabem lidar com a dor. Estava conversando com o meu irmão Moisés a respeito disso. E falava assim, é muito mais fácil alguém que veio de baixo e cresceu e tendo uma crise descer novamente, permanecer lutando para vencer.
permanecendo firme para conquistar de novo, do que uma pessoa que nunca teve uma dureza na vida, nunca teve problemas na vida, sempre amparado pelos pais, sempre recoberto com tudo que a família possa dar, e não saber lidar com dor, e acaba destruindo suas vidas, porque não aceitam descer e sofrer por circunstâncias que apareçam. Sabe, é isso que o inimigo coloca. Hoje o holofote das pessoas é alcançarem maiores seguidores. Isso mexe com o narcisismo mórbido, né? A pessoa não consegue enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus está operando, e começa só a satisfazer as suas ambições. Seu egocentrismo, né? Sua vaidade, porque tudo é vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. O inimigo quis fazer com que Jesus tivesse interesse do seu reino. E é lamentável que muitos de nós nos apegamos a essas coisas e deixamos de adorar a Deus para adorar todas essas coisas em que são passageiras. Tudo isso vai passar, irmãos. Nós estamos passando. Nós estamos passando, mas vamos deixar a marca de Cristo aqui, amém? Vamos deixar o propósito se cumprir em nossas vidas, sem revogar, sem negociar com as coisas do mundo, sem abrir mão. Meu irmão, você aceita o seu propósito com Deus, porque isso tenta abafar. E falava com o meu irmão a respeito disso, e falava com que muitas pessoas estão encerrando uma carreira triste, porque a luta não é fácil. A luta, ela é permanente, irmãos. O Evangelho de Jesus nos leva a sermos dominados pela fé. Fé em Jesus. O Evangelho é isso. Ele não nos exime de lutas, de dificuldades. Mas eu quero dizer, mesmo que você tenha fé, mesmo que você esteja caminhando na palavra, o inimigo vai tentar drenar as suas energias. O mundo quer drenar a sua força. O mundo quer tirar você do seu propósito, da sua visão. Tem pessoas que se enaltecem pelo fato de realização humana e até consideram isso como um trunfo, né? Como algo realmente para ser adorado. E esses dias eu estava vendo algumas pessoas que foram capa de revistas, né? Na década de 80, que hoje estão doentes, largadas, que viveram na exibição da proposta de apresentação dos seus corpos em revistas, né, masculinas, e porque o Rio de Janeiro é dominado por isso, prostituição. As pessoas logo pensam no Rio de Janeiro. E hoje estão lá. A vida passou. O corpo está abatido, enfraquecido. Mudanças completamente da estrutura. De uma forma ou de outra, as pessoas estão nos observando. Você não pensa que as pessoas não estão te olhando como esposa, como mãe, como pai, como homem? Estão olhando, sim. Porque a referência ela é muito importante, mas quando essa referência ela não dirige a pessoa para o lugar certo, daquela qual ela estava olhando. E é muito triste isso, acaba se repetindo dentro do consultório, dentro do atendimento, a gente vê isso. Uma repetição de história, porque os pais eram assim, porque viviam dessa forma. É o que o inimigo está fazendo. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo?
Se você me adorar, tudo isso te darei. E a gente vê uma sucessão de desgraça. E precisamos estar firmes, como Jesus esteve firme, para poder não aceitar essas propostas que estão muito ligadas a nós. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele. O fato que Jesus não ignorou o seu reino. Jesus não disse que não existia. Existia. Jesus não ignorou o seu reino, nem quis discutir a respeito desse reino. Mas Jesus quis dizer o seguinte: eu só vou adorar a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você pense na sua vida espiritual, como eu tenho pensado na minha vida espiritual. A salvação é pessoal. Nós não podemos viver de saudosismo, que no passado fui criado na igreja, fui batizado e hoje está fora do caminho. Olha, esqueça isso. É permanecer. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, porque ele trabalha com uma realidade que ele é muito operante hoje nos nossos dias. O apóstolo Paulo fala sobre essa batalha que nós temos que manter firme diante dessas ameaças. E não podemos jamais abrir qualquer brecha, porque qualquer brecha que a gente abra na vida espiritual, ela vai atingir a vida física, moral, comportamental. Gente, não adianta. As pessoas podem dizer que não, isso não tem nada a ver, mas é o que mais acontece, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E a gente percebe o crescimento desse mal. Quando há uma fissura, uma abertura na vida espiritual, isso vai atingir a vida física, a vida moral, a vida relacional, a família. E nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão muito presentes e não tem sido pouco o estardalhaço e a operação do mal para destruir as pessoas, porque é a forma de Satanás fazer com que as pessoas tenham vergonha, que ele quer jogar vergonha sobre a sociedade, ele quer jogar tristeza para que o próprio Deus se sinta culpado. E eu penso que nós estamos numa batalha, irmãos, amém? Estamos numa carreira, e não é fácil não. Se você pergunta para mim, pastor, é fácil? Nunca foi fácil, não é fácil, não será fácil. A luta é renhida, é disputada mesmo. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo de número 5. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 5. Vamos ler um texto que refere a essas coisas. Tu, porém, ser sóbrio. Olha o que Paulo está falando. Ser sóbrio. Seja sóbrio em todas as coisas. Suporta o que, irmãos? As aflições. Pode passar. Faze o trabalho de um evangelista. Está falando para Timóteo, um jovem. Cumpre cabalmente o teu ministério. Pode passar. Paulo está falando que ele estava prestes a ser decapitado pelo imperador Nero. Quanto a mim, ele estava numa prisão subterrânea, que as coisas desciam para ele através de uma corda, como também ele era içado por uma corda, não tinha como sair. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, que é uma oferta líquida, de se espalhar. E o tempo da minha partida é chegado. E ele fala, aqui está o segredo. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Verso 8, pode passar. Ele tem consciência disso. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, o reto juiz, me dará
naquele dia. E ele diz, não só a mim, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E é essa a realidade. Nós estamos numa linha de frente de combate espiritual. Eu creio que muitas coisas têm se perdido nas famílias, na vida das pessoas, por falta de continuarem na direção que Deus quer. E é uma luta. É fácil? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Não vai ser fácil. Eu digo assim, irmãos, pela ambição que existe em nós, pela necessidade humana que existe em nós, pelas fraquezas humanas, precisamos estar firmes na fé. Eu quero que você entenda essa palavra, cuidado, porque todas essas coisas você pensa que a vida está te proporcionando, você está adorando ao diabo, está adorando a Satanás. Muitas coisas estão acontecendo, e principalmente em cima da vaidade, né, relacionada à vida física. As pessoas passam, tudo isso passa. É muito triste quando a pessoa encerra a sua vida e sabe que não completou uma boa carreira. Paulo diz que ele completou a carreira da fé. Sabe o que significa completar? É não parar nunca. É nunca ter desistido, é nunca ter se desviado, é nunca ter deixado. Eu completei a carreira da fé. Eu fiz muitas visitas aos hospitais e vi muitas situações assim, muito difíceis, muito terríveis. Principalmente na área onde estavam pacientes com câncer. A gente vê como a vida não vale nada, gente. Pessoas abertas, completamente assim, sem qualquer condição, estão ali sabendo que o fim está chegando. E me recordo de um senhor aqui no Rio que eu coloquei minha mão assim na mão dele e perguntei a ele se ele queria aceitar Jesus. E ele estava com a tela completamente aberta, estava fazendo tratamento, mas ele falou, Jesus pode me aceitar? É chegar ao fim da vida e achar que não tem uma chance. Eu falei, a graça do Senhor é para todos. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque somos certinhos. Somos salvos porque somos pecadores. E agora mesmo que o Senhor abrir o seu coração e confessar que quer Jesus, você será salvo. Porque está escrito, está na Bíblia, Romanos 10, verso 9. Se você confessa Jesus com sua boca, você será salvo. Se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que diz, irmãos? Serás salvo. E essa é a maior vitória, é a vida eterna. E essa é a maior bênção, irmãos. Nós queremos ter coisas boas aqui nessa terra, eu quero também, mas isso não é tudo. Às vezes os pais só ensinam os filhos a conquistar as coisas daqui e esquecem de ensinar os seus filhos a conquistar aquilo que é para a eternidade. E é justamente o evangelho que nós pregamos, que você tem que ser feliz aqui e muito mais feliz na eternidade. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz perguntou ao Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E Jesus falou, hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. E ele creu. E essa foi a sua última oportunidade. E essa é a nossa vida real.
Irmão, consagre a sua vida. Viva pensando naquilo que você pode consertar agora. As pessoas estão deixando muito para depois, porquanto vive o tempo todo, de uma certa forma, direto ou indiretamente, adorando o diabo, guardando ódio, mágoa, rancor, ressentimentos e vivendo coisas. Há tempo para mudança, há tempo para transformar. Nós não podemos mais achar que isso é uma situação normal. Não é. Isso faz parte de uma grande ação de conflito de reinos. Ou você está do lado do reino de Deus, ou você acaba adorando o diabo. Não é fácil. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão muito explícitas. Não temos como controlar mais, irmão. Se a palavra não entrar na mente da pessoa, não tem mais como controlar. Como é que você vai vigiar teu filho, tua filha? Como é que você vai ficar o tempo todo do lado da pessoa? Não tem como mais controlar isso. Se a pessoa não tiver uma integridade interior com Deus, porque se não tiver esse relacionamento com Deus forte, a pessoa não vai aguentar o que está por vir a essa vida, a essa série humana, né? Nós estamos vivendo uma outra série humana, a coisa está complicada. Essas unidades humanas que estão vindo agora, a coisa está difícil de serem controladas. Por isso eu amo a palavra de Deus, acho importante você vir para o estudo bíblico, estar ciente de que a verdade de Deus é que permanece. Porque nós não temos outra forma de manter as pessoas na presença de Deus, a não ser pela palavra de Deus. As pessoas se abraçam, se apegam a tantas coisas que não adianta, isso vai ficar. E quando acontecer, o apóstolo Paulo diz que a gente sai daqui sem nada. E é sem nada. A verdade é que o corruptível se reveste de incorruptibilidade. Essa que é a maior herança. O apóstolo Paulo diz que esse corpo que é corruptível, porque é corruptível, né? Porque fica doente, é problemático, é complicado, mas depois ele se revestirá de um poder que vai se tornar incorruptível. Teremos o mesmo corpo de Cristo. E Deus possa nos abençoar, irmãos. Pense na sua vida espiritual. Às vezes eu sinto muita saudade do tempo em que a gente tinha nos cultos o período pré-lúdico. Sabe, as pessoas entravam com um coração assim desejoso de estar mais perto de Deus. Era só o piano. A pessoa ficava no piano ali, tocando hino. Aí quando terminava o culto, chamava de pós-lúdico, que era também, sabe daqui com essa força de Deus, sabe? Sabe daqui com essa unção, Senhor, eu preciso continuar. Eu preciso permanecer na Tua presença. Eu quero que você feche os olhos. Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, suas famílias. Abençoe, Senhor Deus, nossos irmãos. Abençoe aqueles que estão, Senhor Deus, precisando de ajuda, como a nossa irmã Gisele, que está no hospital. Senhor, toma em Tuas mãos também a vida da nossa irmã Virgínia Conceição, que sofreu um acidente em casa, queimadura, Senhor Deus, até de 3º grau. Pai, toma em Tuas mãos a Tua serva. Abençoe, Senhor Deus, a pastora Nirte. Pai, visita. Pai, a Tua palavra diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, a Tua igreja, o Teu povo, os pastores, os obreiros dessa casa, os intercessores, os porteiros, os professores da escola bíblica dominical. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, a vida de nossas crianças, jovens, adultos. Abençoe, Senhor Deus, nossa igreja, nosso povo. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, esse país. Pedimos, Senhor Deus, a Tua presença e quebrando, anulando, desfazendo e rejeitando todo o mal sobre esse país, meu Pai. Entregamos, Senhor Deus, o Rio de Janeiro, Nilópolis em Suas mãos.
Toma o prefeito, a vereança em tuas mãos. Abençoe, Senhor Deus, as secretarias e todos os trabalhos dessa cidade, Senhor Deus. Pai, que possamos dar apoio espiritual aos governantes, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um. Pai, sobre a minha vida, a minha família, toma em tuas mãos, entrega o Senhor no teu altar. Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus do povo que se chama pelo teu nome. E a igreja de Jesus diz: amém. Você pode aplaudir o Senhor.